haverá casamento no céu? Quando nós estivermos nas mansões celestiais, estaremos lá em dupla, em casais, homem e mulher? Na verdade, quando observamos na cerimônia de casamento, a célebre frase, até que a morte os separe, essa frase está já nos dando indícios de que lá em cima não haverá casais, homem e mulher. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos buscar um respaldo bíblico acerca deste assunto super interessante? Fique comigo aqui. Se não é inscrito ainda no meu canal, clica aqui abaixo do vídeo nessa palavra vermelha escrito inscreva-se. Se gostar do conteúdo, clica em gostei. Se achar interessante e achar que outras pessoas precisam ouvir também esse vídeo, clica aqui abaixo do vídeo. Você vai encontrar aqui a palavra compartilhar. Quando você clicar nessa palavra, vai abrir várias opções. Posta lá no perfil do seu Facebook. Vamos de Bíblia. Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 27 em diante. O que eu vejo aqui é um saduceu direcionando uma indagação ao nosso mestre, a Jesus. Vamos ler? Vamos ler. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntou a Jesus, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Havendo, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. A pergunta aqui é o seguinte: a mulher, ela teve cerca de 7 esposos. Todos eles morreram e não deixaram um filho homem. A pergunta do fariseu a Cristo é a seguinte: lá na ressurreição, lá no céu, na eternidade, qual desses 7, veja que interessante a pergunta, qual desses 7 será o verdadeiro esposo dessa mulher? Primeiro, queridos, quando nós vamos estudar um pouco acerca dos saduceus, que eram, na verdade, religiosos, aristocratas, eram denominados e entendidos por alguns que eles eram bastante políticos. Estudando acerca dos saduceus, nós entendemos que eles não acreditavam em ressurreição. Veja o teor da pergunta. Alguém que não acredita em ressurreição pergunta: e lá na ressurreição como vai ser? Veja o teor da pergunta do fariseu. Qual desses homens será o esposo dela? Os saduceus não acreditavam nem em ressurreição e nem acreditavam na existência de anjos. Grava isso para o seu elevo espiritual. Olha o que diz o texto, versículo de número 33 em diante. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Olha o 34. E respondendo Jesus, disse-lhe: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Quando o saduceu fala acerca do irmão assumir o lugar, dando continuidade, casando com a viúva, o saduceu está trazendo para Jesus a lei conhecida como lei do levirato. Nós entendemos que quando você vai buscar do hebraico a tradução da palavra Levi, você entende que Levi significa unido, e outros sinônimos que nos dá a conotação do significado.
da palavra Levi. A principal é unido. Eu quero entender que, na verdade, como nós já conhecemos, que da tribo de Levi se levantou o primeiro sacerdote, nós já entendemos que por trás desta pergunta existe um tom maldoso, como se pergunta de algo que você não crê, como se estivesse testando o nosso mestre. Mas como Jesus é cheio de sabedoria, olha a resposta de Cristo. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Casam-se e dão-se em casamento. Esta frase, casam-se e dão-se em casamento, no original grego, a resposta de Jesus. Versículo 34. E respondendo Jesus disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Esta frase, casam-se e dão-se em casamento, no original grego, ela quer dizer casam, descasam e casam novamente. Veja que interessante o que Jesus está falando aqui acerca da pergunta, o que Jesus está respondendo aqui acerca da pergunta proferida pelos fariseus. Quando você vai lá para o versículo 35 e 36, olha o que diz: mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, Jesus diz: olha, lá na ressurreição, na eternidade, vocês vão ser semelhantes aos anjos. O que nós entendemos aqui? Entendemos que os anjos são assexuados. Entendemos que os anjos não existe anja. Não existe anja. Existe anjo. Os anjos não possuem sexo. Portanto, se nós, segundo a Bíblia e algumas cartas de Paulo à igreja de Coríntios, nos fala acerca do corpo glorioso, do corpo transformado, e Jesus nos dá embasamento e nos orienta acerca de como será o nosso corpo. E ele diz: serão semelhantes aos anjos. Os anjos não possuem sexo. O que Jesus passa para eles rebate, refuta a colocação deles e joga por terra. Vamos ler mais alguns versículos aqui para fechar o vídeo. Olha o que diz aqui, versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Veja que coisa maravilhosa. Jesus está aqui, mostrando que quando Moisés estava diante da sarça ardente ali, e Deus falando com Moisés, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus não diz eu era o Deus, ele diz eu sou Deus, eu sou Deus. Ou seja, ele diz assim, ora, versículo 38, ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivo, porque para ele vivem todos. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos encerrar trazendo algo super interessante. Nós estamos falando sobre casamento, sobre união, sobre ressurreição. Vamos trazer algo interessante aqui para encerrar o vídeo, para que você também adquira mais um conhecimento. Lembra lá de Mateus capítulo 1, quando a Bíblia diz que Maria estava desposada com José? Mateus 1, versículo 18, diz assim. Vamos lá, Bíblia, pega a sua Bíblia aí, vamos lá, vamos aprender juntos. Olha o que diz aqui o 18, Mateus 1, 18. Glória a Deus. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida, ou concebido,
do Espírito Santo. Maria estava desposada com José. E, de repente, aparece grávida. Um ato miraculoso da parte de Deus. O que a Bíblia está falando para nós, nos ensinando, não é que Maria estava já casada com José. Não. A palavra desposada não quer dizer casada. A palavra desposada, ela traz para nós um entendimento de compromisso. Maria estava compromissada com José. Quando a Bíblia fala desposada, a Bíblia está dizendo Maria, ela estava noiva de José. Na verdade, esse comprometimento, segundo os historiadores bíblicos, esse desposado, esse compromisso, esse noivado, ele era realizado cerca de 1 ano antes do casamento, para que desse tempo o noivo realizar todos os preparativos até a data estabelecida para o casamento. Então, desposado, noivo. Amém?